Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A primeira leitura está no livro de Jonas, capítulo 3, versículo de 1 a 10. Leitura da profecia de Jonas. A palavra do Senhor foi dirigida a Jonas pela segunda vez. Levanta-te e põe-te a caminho da grande cidade de Nínive e anuncia-lhe a mensagem que eu vou te confiar. Jonas pôs-se a caminho de Nínive, conforme a ordem do Senhor. Eu vou tentando fazer bem já durante a leitura. Deus deu uma ordem a Jonas e ele fez conforme o Senhor pediu. Nem de um jeito, nem a mais, nem a menos. Foi do jeito que ele pediu. Ora, Nínive era uma cidade muito grande. Era necessário 3 dias para ser atravessado. Jonas entrou na cidade percorrendo o caminho de um dia. Pregava ao povo dizendo: ainda 40 dias e Nínive será destruída. Os ninivitas acreditaram em Deus. Aceitaram fazer jejum e vestiram sacos desde o superior ao inferior. A pregação chegara aos ouvidos do rei de Nínive. Ele levantou-se do trono e pôs de lado o seu manto real, vestiu-se de saco e sentou-se em cima de cinza. Em seguida, fez proclamar em Nínive, como decreto do rei e dos príncipes: homens e animais bovinos e ovinos não provarão nada, não comerão e não beberão água. Homens e animais se cobrirão de sacos e os homens rezarão a Deus com força. Cada um deve afastar-se do mau caminho e de suas práticas perversas. Deus talvez volte atrás para perdoar-nos e aplacar sua ira, e assim não venhamos a perecer. Vendo Deus as suas obras de conversão e que os ninivitas se afastaram do mau caminho, compadeceu-se e suspendeu o mal que tinha ameaçado fazer-lhes e não o fez. Palavra do Senhor, graças a Deus. Continuando, para refletir a leitura, a partir do momento que Jonas saiu a pregar a palavra de Deus, uma das coisas que aconteceu foi que os ninivitas acreditaram em Deus e foram obedientes, fazendo jejum, vestindo-se de saco, da pessoa que fala do método superior ao inferior. Chegou ao ponto que a pregação chegou ao coração do rei, E o rei, olha que interessante, ele deixou de lado o manto real dele. E ele, mesmo como rei, como autoridade, ele se humilhou. Ele se vestiu de saco, sentou em cima de cinza e pediu perdão a Deus. E na sua autoridade de rei, ele desceu, não sei se é o nome que fala, o decreto em que o seu povo, homens, animais, deveriam fazer isso. Deveriam rezar a Deus. Deveria afastar do mau caminho. Deveria pedir perdão, para que a ira de Deus se afastasse deles e para que talvez Deus não cumprisse a sua palavra. Ora, Deus, ele não é um Deus do mal, ele não veio para... ele vem para destruir. Deus não é um Deus destruidor, pelo contrário, ele quer nos dar vida e vida eterna. Porém, é muito interessante que até o grande líder, que é o rei, ele se viu como ele realmente é, pequeno diante de Deus. E reconhecer os seus pecados, o mal que a gente faz, pedir perdão e ter uma conversão sincera é muito importante. E essa palavra é um alerta, porque nos dias de hoje, a nossa sociedade é como esse Nínive, voltada ao pecado, com muitas práticas que ofendem o coração de Deus. E vem sim, tendo as mensagens de destruição, porque sempre foi essa palavra: o pecado leva à morte, leva à destruição. Deus não está mudando o rumo do nosso destino. Mas, mesmo diante disso, olha a diferença do povo de Ninivita para a gente. Quando foi proclamada a destruição deles, eles acreditaram em Deus. E eles refletiram, pediram perdão, fizeram sacrifícios para tentar reconciliar com Deus. E infelizmente nos dias de hoje, grande parte da sociedade em que vê-se sendo ameaçada pelas justiças de Deus, ainda assim estamos de coração duro.
Não pedimos perdão, não queremos fazer jejum, não queremos, em período de quaresma, não queremos largar aquilo que nos dá prazer, em nome de Deus. Isso de igual fala o ditado, do mamando ao caducando. Hoje é um grande vício com os aparelhos celulares, com rede social, jogos. E nós estamos acostumados a falar assim, não, eu vou tirar a carne, eu vou tirar o refrigerante. Mas eu tenho um vício muitas vezes com o jogo, eu tenho um vício muitas vezes com o celular e eu não quero largar ele. Eu tenho uma dificuldade de largar ele. Então, será que é um sacrifício verdadeiro? Em que eu não posso realmente, mesmo sabendo os meus pecados, do mal que ameaça, a consequência do pecado, ainda não somos capazes de, assim como os ninivitas, de ajoelhar, de fazer jejum, de pedir perdão a Deus e buscar uma conversão sincera. Infelizmente ainda estamos longe. Mas nessa palavra, nessa reflexão, Deus nos chama a ter coragem de largar o velho homem, a velha mulher e buscar reconciliar com Deus, pedir perdão pelos pecados e ter a esperança, porque não há uma barganha de que Deus, conhecendo o nosso coração, vendo a nossa conversão sincera, possa voltar atrás, né, com, digamos assim, as consequências que o mal vai trazer. Elas vão acontecer, mas de destruir o seu povo, o povo infiel, né, porque infelizmente somos um povo infiel. Ele mandou o filho dele, o único filho dele, para morrer no nosso lugar, para pagar os nossos pecados. E nós, em vez de nos arrepender, continuamos pecando, ofendendo o coração de Deus. Está na hora da gente parar, está na hora da gente refletir e mudar de vida. Assim como os ninivitas, está na hora da gente se reconhecer pequeno, assim como aquele rei. Nós não somos autossuficientes, nós não somos donos de nada, independente de que posição a gente se ocupe. Nós não somos. E está na hora da gente se fazer. E se formos, se possuirmos grandes posições, está na hora de, assim como esse rei, deixar de lado nossa realeza, nosso manto, nossos títulos, nosso tudo e voltar para Deus.